Como ajudar o cliente que é muito indeciso? Como ajudá-lo a tomar melhores decisões quando ele está confuso, não sabe o que fazer, precisa tomar uma atitude, tomar uma decisão importante, porque isso geralmente aparece quase que diariamente. Às vezes a gente está em momentos em que a gente tem que tomar uma decisão ultra mega importante, mas se a gente for parar para pensar, todos os dias a gente toma decisões. Quando você acorda de manhã, você decide, fico mais 5 minutos na cama ou levanto? Vou pro banho ou vou tomar café? A gente está tomando decisões o tempo todo. A grande questão é que o cérebro, ele nos poupa de gastar uma energia excessiva. Portanto, tem decisões que são meio automáticas, assim, que a gente não pensa para tomar. Então, por exemplo, você vai sair de casa para trabalhar, você sempre tem a mesma rotina, você pega o seu carro, ou você pega uma condução, ou você vai de carona, ou você vai a pé, sempre do mesmo jeito. Você sai, você fecha a porta, você faz as mesmas coisas. Você tá tomando decisões a todo momento em que você age, em que você tem uma atitude. Porém, tem coisas que se tornam automáticas, que a gente já não pensa, a gente não fica refletindo para fazer, a gente só faz, porque já tá habitual, né? Já faz parte do hábito. E aí, olha só o que o Napoleon Hill diz no livro Quem Pensa Enriquece sobre decisão, né? Que é o capítulo 7 aqui, onde ele fala dominando o hábito de deixar para depois. É o 7º passo em direção à riqueza, né? Claro que ele fala muito sobre riqueza e prosperidade, mas esse livro é um livro de desenvolvimento pessoal, tranquilamente, porque os seus ensinamentos me ajudam em muitas coisas, não só na questão financeira. Até porque o dinheiro é consequência do nosso desenvolvimento, né? Quanto mais a gente evolui como pessoa, mais fácil de a gente ter mais dinheiro, ter mais riqueza, ter mais prosperidade. Então, uma coisa está sempre ligada na outra, ao meu ver e pela minha experiência de vida também. Bom, vamos lá. Olha só o que ele diz. A análise apurada da vida de mais de 25 mil homens e mulheres que haviam experimentado algum tipo de fracasso apontou para o fato de que a falta de decisão estava perto do topo da lista das 30 principais causas de fracasso. Isso não é apenas teoria, isso é fato. O hábito de adiar tarefas, a procrastinação, é o oposto da decisão e um inimigo muito comum. Praticamente todas as pessoas precisam trabalhar esse aspecto. Aí ele diz, né, que se a gente fizer tudo o que ele está recomendando no livro, a gente vai tomar decisões mais rápidas e precisas. A observação de centenas de donos de fortunas, bem além da marca de $1 milhão, revelou o fato de que todos têm o hábito de tomar decisões rapidamente e alterá-las lentamente. Isso quando fazem alterações. Por outro lado, aqueles que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões quando tomam muito devagar, bem como alterá-las mais rapidamente e mais frequentemente. Isso aqui, gente, é uma lição e tanto pra gente também e pro nosso cliente. Por isso, quando a pessoa vem com essa necessidade de ter que tomar decisões e de ela ter que resolver as coisas ou ter dificuldade para isso, eu vou falar de 2 exercícios aqui que eu usei muito no consultório, que me ajudaram muito nesses processos, mas é uma lição para nossa vida também, até porque muito do perfil do cliente que vai chegar até nós também tem a ver com a nossa vibe, né? Com a nossa energia, com a nossa vibração. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido a fazer, que eu acho que é um hábito que a gente precisa criar, é o de pensar antes de decidir. De ter coisas em que a gente precisa ter mais clareza antes de tomar uma decisão e não agir por tanto impulso, com tanto impulso. E o nosso cliente vai vir assim. Você viu? Pessoas que têm a habilidade de acumular mais riqueza, que têm mais prosperidade, elas geralmente tomam decisões rápido, elas não ficam enrolando para tomar uma decisão e elas mudam mais lentamente. Por quê? Porque elas precisam ter mais persistência. Inclusive, o próximo capítulo aqui depois, pelo que eu vi, é o capítulo da persistência, que é um dos que eu leio muito seguidamente. Eu acho que eu estava olhando aqui, se eu não me engano, mas é o capítulo da... Capítulo da persistência é o capítulo 8 aqui do livro, que é um dos melhores, na minha opinião, aqui, que a gente tem que ler muito, porque nós somos muito acostumados a desistir fácil das coisas. E desistir fácil é você ter tomado uma decisão, não ter dado 100% de você e já querer desistir. E isso é uma coisa que eu falo muito para os nossos alunos. Antes de você pensar em desistir de ser terapeuta, você precisa dar 100% de você. Nunca, em 16 anos atuando nessa área, em todos os atendimentos que eu fiz, com todos os nossos alunos que eu confrontei, com todas as pessoas que fizeram mentoria comigo, nunca ninguém me disse que pensou em desistir porque tinha dado 100% de si. Todo mundo pensa em desistir, porque tá dando algo errado, porque não tá saindo como deveria, porque algo aconteceu
inesperadamente, porque tá desmotivado, porque tá frustrado. Porém, nunca ninguém quer desistir porque já deu 100% de si. Sempre falta. Elas sempre dizem, Ah, eu dei 50%. Ah, eu dei 60%. mas nunca porque deu 100%. Então, isso só comprova que a gente toma decisões muito rápido e às vezes não persiste no caminho antes de querer alterar a decisão que tomou. E aí a gente demora muito quando precisa tomar uma decisão mais rápido, né? Precisa resolver uma coisa mais rápida. Aí fica pergunta para um, pergunta para outro, joga todo o nosso poder pessoal na mão de outra pessoa e não consegue dar vazão, fazer as coisas acontecerem, né? Então a gente precisa ter essa tomada de consciência. E claro, dentro do consultório, ajudar a pessoa a entender isso. Que quanto mais devagar ela é para tomar decisões que são importantes, mais ela vai procrastinar. Então, o contrário da decisão não necessariamente é a indecisão, mas é a procrastinação, o hábito de deixar tudo para depois. E vocês vão ter no consultório muita gente que vai chegar com essa dificuldade de tomar decisão e de agir rápido. Por quê? Porque nós somos incentivados a tomar decisões baseado no que o outro pensa, a gente tem medo de desagradar pessoas, a gente não quer deixar de ser aceito. Então, como nós estamos dentro de leis cósmicas, né, leis universais que regem a nossa vida, uma delas é a lei do pertencimento. Então, tudo pertence. Nós queremos pertencer. Então, às vezes, tomar uma decisão vai fazer com que a gente desagrade pessoas. E quando a gente desagrada pessoas, a gente sofre, porque a gente não foi habituado com a ideia de errar sendo algo saudável e que a gente pode desagradar pessoas. Para muitos de nós, para mim até hoje eu preciso trabalhar isso, gente. Desagradar pessoas é o fim do mundo. A gente não quer desagradar porque a gente se cobra perfeição, a gente quer fazer tudo para agradar todo mundo. E aí a gente esquece que às vezes no caminhar da vida, nos nossos projetos, no dia a dia, a gente vai desagradar uns e vai agradar outros e tá tudo bem. A gente precisa se trabalhar para isso. E a gente precisa entender que nem todo mundo vai achar que tudo que a gente faz é maravilhoso. Portanto, a gente tem que aprender que a gente tem que começar agradando a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. Então, essas quebras de paradigmas, elas vão ser muito importantes para que no consultório a gente consiga ajudar a pessoa a tomar melhores decisões. Mas aí tem dois exercícios, inclusive um deles é muito antigo, que eu fiz com o Bruno Gimenez ainda quando ele me atendia, que ele era meu terapeuta. Eu lembro que eu estava trabalhando na escola e eu era professora de educação infantil e me fizeram uma proposta para eu trabalhar na Secretaria de Educação como uma auxiliar da coordenadora pedagógica da época. Se eu não me engano, era isso. E eu achei muito tentadora a ideia. Só que eu tava num momento em que eu já tava pensando em ser terapeuta. E a ideia não era ficar muito tempo na escola ainda. E quando veio essa proposta, foi uma armadilhona, né? Era tudo que eu precisava para desistir de ser terapeuta naquele momento. Da mesma forma aconteceu comigo quando eu tava saindo da escola para ir pro mundo das terapias. Eu lembro que naquela época eu tinha um aluno que era um grande desafio e que era um também dos motivos que tava me fazendo seguir na profissão das terapias. Eu acho que ele foi o gatilho para eu ter certeza que eu não queria mais atuar como professora de educação infantil e ser terapeuta. Mas eu lembro que quando eu decidi que eu ia ser terapeuta, o pessoal da escola nem sabia que eu ia sair ou nem tinha essa noção de nada ainda. Eles tiraram o menino e foram adaptar ele numa outra turma. E ele tava me dando muito problema naquela época. E aí eu pensei, poxa, será que isso é um sinal de que eu tenho que ser terapeuta ou é um sinal de que eu tenho que ficar na escola? Sabe quando a gente fica naquela indecisão? E isso acontece muito frequentemente com a gente. Às vezes a gente fica nessa indecisão porque parece que aquele caminho que eu tô andando tá tudo fluindo. Mas será que é porque eu tenho que ficar ou começou a fluir porque eu tomei a decisão de mudar? No meu caso, às vezes que isso aconteceu era porque eu tinha que mudar mesmo. Não era porque era pra eu seguir ali. Então parece que as coisas começaram a dar certo naquilo que eu não queria mais, porque era um sinal de que eu tinha que ir pro outro caminho. E aí eu me lembro que naquela primeira situação lá, que eu fui convidada para ser auxiliar da coordenadora, eu tava muito indecisa. Eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu ficava na escola por mais um tempo, se eu ia pra coordenação, junto com a coordenação lá da Secretaria de Educação e tal. E aí eu fui no Bruno fazer atendimento e eu comentei, e ele falou assim, nós vamos fazer um exercício. E agora eu vou te ensinar esse exercício que é muito simples e muito bacana. Eu já ensinei outros vídeos e vale a pena a gente rever. Você vai fazer uma mentalização com o seu cliente, pedindo que ele feche os olhos, ou quando você precisar, você fecha os olhos, respira fundo, faz um relaxamento inicial, pede pra pessoa limpar a mente, naquele momento tentar não pensar em nada, só se concentrar na respiração, no corpo dela, nos batimentos cardíacos e tal, vai relaxando, E aí você pede para ela imaginar, ou você se imagina, num jardim, num lugar de muita natureza, onde você tá caminhando por esse lugar, ou o seu cliente vai caminhando por esse lugar e tal. E aí, até o momento em que ele chega num ponto em que tem dois caminhos. O caminho A é a situação tal lá que ele tá indeciso. E o outro caminho é a situação B lá que ela tá indeciso. E aí você pede para ela entrar no caminho A
e ver o que acontece. Como é que fica esse lugar? Ele fica bonito, ele fica legal, o sentimento é bom, tem brilho, é legal? Aí ela retorna para a bifurcação de novo, para o ponto em que tem os dois caminhos, e agora ela vai no caminho B. E também fica atento aos sinais. Como é que se sente? Como é que é? Porque daí tem que ter clareza, né? Então, vamos dar um exemplo usando a minha situação. O caminho A era eu continuar na escola. Como que é a sensação de caminhar pelo caminho A, continuar na escola, com os alunos, trabalhando lá e tudo mais? Volta, percebe as sensações, se tem brilho, se não tem, agora vai para o caminho B. Como é que se sente se for para coordenação, para auxiliar a coordenação na SEMEC, Como é que se sente? Volta, respira fundo, vai voltando, abrindo os olhos, e aí você pergunta, como foi os dois caminhos? Dificilmente os dois são muito bons ou os dois são muito ruins, tá? Sempre tem um que é melhor. Ali, ela já tem uma noção de qual a melhor decisão, certo? Se ainda assim ela ficar confusa, peça para ela, ou se acontecer de os dois ficarem iguais, peça para ela uma terceira opção. Qual seria uma terceira opção? Isso eu aprendi no coach. Por quê? Porque quando a gente tem duas opções, geralmente a gente só tem dois caminhos, duas ideias. E isso pode confundir, porque são só dois. Quando vem a terceira opção, eu sinto mais liberdade de escolha. Pode ser que eu escolha entre as duas primeiras, mas ter uma terceira opção me deixa mais livre para escolher, tá? É um processo inconsciente que vai acontecendo com a gente, mas que funciona bem também, ok? Então, esses dois exercícios, eles são bem interessantes para que a gente possa conduzir um momento de decisão importante, né? E que a pessoa mergulhe para dentro dela para tomar essa decisão. Que não é o terapeuta que tem que decidir para ela, não é a família, não são os amigos, não são os pais, não são os filhos, não. Ela tem que tomar a decisão. E nós, como terapeutas, vamos ajudá-la a fazer esse mergulho para dentro. Então, usar esses exercícios é interessante, porque ela vai buscar uma resposta. Você não vai induzir nada, não vai sugestionar nada. Você simplesmente vai orientar ela para que ela tome a melhor decisão. Lembrando, de novo, que eu sempre vou falar nesses estudos de caso aqui. Cada caso é um caso. Não dá para catalogar, gente. Nosso trabalho não é catalogar situações. Indecisão, exercício X. Medo, exercício Y. Não. Cada situação é uma situação. Cada momento que a pessoa está vivendo é diferente. Então, a gente precisa ouvir a história dela, entender o que está acontecendo para que eu possa dar mais orientações ou direcionar ela para aquilo que ela realmente precisa. Por quê? Porque um processo como esse começa atuando no propósito, no espiritual, no inconsciente, naquela parte em que a pessoa muitas vezes não busca o entendimento maior. Não seria o inconsciente, seria o eu superior, porque a parte mais emocional é a parte do subconsciente. E aí o mental é mais racional, o subconsciente está mais aliado ao emocional, e o que eu faço no meu mundo físico é um reflexo de tudo isso. Então o primeiro passo é ela buscar essa resposta dentro dela, no eu superior dela, na consciência dela. Só que, para que ela faça isso, ela precisaria ter momentos de silêncio. Mas o nosso cliente não sabe ter momento de silêncio. Ele normalmente nunca meditou. Então não dá para eu fazer uma meditação para ele parar de pensar ou ficar sem pensar em nada, sem ter um direcionamento, vai ser muito mais difícil, tá? Até pra quem treina não é fácil, porque quando a gente tá sozinho tentando tomar uma decisão, a gente também tem mais dificuldade, mas é só dentro de você que você vai encontrar a resposta. É só dentro do próprio cliente que ele vai encontrar a resposta dele. Tente estimular para que ela aprenda a tomar decisões sozinha, para que ela não seja dependente dos outros para tomar decisões. Que isso vai ajudá-la grandemente a conseguir encontrar a melhor resposta para aquele momento que ela está vivendo. Beleza, gente? Afirmações que eu posso usar para ajudar a pessoa que está indecisa, né? Que eu posso indicar para ela usar para ressignificar crenças que mantêm ela procrastinando, mantêm ela demorando para tomar decisões e mantêm ela presa em ciclos que ela nunca sai, né? Que se repetem. Eu decido pelo melhor e me sinto seguro na minha escolha. Isso aqui é um mantra que quem é indeciso se começa a usar, vai ter um resultado bem legal, ó. Eu decido pelo melhor e me sinto seguro na minha escolha. Um outro mantra que a gente pode usar, uma afirmação também que pode ajudar é: eu sou decidido e sei o que quero. Pra pessoa sair um pouco dessa coisa de que ela é indecisa, de que ela não sabe decidir, de que ela depende dos outros pra decidir, de que ela não consegue. Então, pra ela sair dessa autoimagem de fracasso, eu uso afirmações que ajudam ela a tomar melhores decisões no dia a dia, para que quando venham as decisões maiores, ela tenha muito mais capacidade e autoconfiança para decidir sozinho também. Porque é muito melhor a gente ter essa autonomia do que ficar dependente de alguém para tomar melhores decisões. Não é mesmo? Acredito que isso vai ajudar muito. Então, aqui algumas dicas para a gente começar um processo, ajudar a pessoa e depois você vai avaliando os próximos passos dela nos próximos atendimentos. Tá certo? E aí, comenta aqui comigo. Tá legal essa série? Tá gostando? Tá interessante? Tá te auxiliando em algum ponto? Tem alguma dúvida além dessas que estão aqui no canal? Não sei se você viu, mas os últimos vídeos
a gente vem falando de vários assuntos aqui. Já falamos sobre propósito, sobre a pessoa que se sente perdida, deixa eu até dar uma olhada aqui. Já falamos sobre o cliente que tá com a vida estagnada, já falamos sobre o cliente que não sabe dizer não, já falamos de tristeza, de solidão, né? Como ajudar os clientes a saírem dessas situações. Tem vários vídeos aqui que antecedem esse de hoje, que você pode dar uma olhada aqui no canal e dar uma pesquisada, uma estudada para você se preparar para os seus atendimentos como terapeuta. Beleza? Beijo, beijo, até a próxima. Tchau, tchau.